convidamos o José Antunes, da Agrária Malte e Colégio Imperatriz, para a palestra Caos e Controle, como dominar a fermentação sem perder a magia. Ei, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra para mim estar abrindo esse congresso técnico, que hoje é um dos eventos mais importantes quando a gente pensa em tecnologia cervejeira. Para mim também é extremamente especial esse evento como profissional. Eu me dei conta, quando fui convidado para palestrar, que em 2026 eu faço 30 anos de atuação em cervejaria. A meu favor, eu posso dizer que eu comecei muito cedo, mas já são 30 anos trabalhando com tecnologia, trabalhando com ensino em cervejaria. Já formei mais de 700 cervejeiros, vários cervejeiros que foram meus alunos hoje estão aqui, podendo assistir a palestra. Vários deles hoje atuam em grandes cervejarias, em cargos importantes. E a gente está aqui para falar, talvez, do assunto que eu mais gosto em cervejaria, que é a parte de fermentação, tá? Que, na verdade, é a área que, ao longo do tempo, veio a ser a última área que se desenvolveu, onde a gente começou a conhecer melhor como a fermentação funciona e como a gente direcionar a fermentação para o que nos interessa. Na verdade, a fermentação demorou tanto para se desenvolver que a gente só conseguiu fazer o sequenciamento genômico da levedura, ou seja, conhecer a sequência de genes da levedura em 1996. Ou seja, a gente só conhece efetivamente o mapa genético da levedura há 30 anos. E nesses últimos 30 anos, o processo de produção de cerveja e o processo de manipulação da levedura para fazê-la caminhar para onde nos interessa evoluiu bastante. Quando a gente fala em fermentação, eu sempre brinco que a gente está vivendo uma nova era do processo de fermentação cervejeira. Antes a gente tratava a fermentação como uma grande caixa preta do processo. A gente não entendia muito bem o que acontecia lá dentro e o conceito é, olha, escolhe as melhores matérias-primas, prepara bem seu mosto, joga esse mosto na fermentação, dosa a levedura, controla a temperatura e pressão que vai sair boa cerveja de lá. Hoje a gente vai além disso. Hoje a gente consegue determinar qual a melhor levedura para fazer o processo, como direcionar a levedura para caminhar na direção que nos interessa e, eventualmente, com as condições de processo, fazer a mesma levedura caminhar por caminhos diferentes, eventualmente ter até vários tipos de cerveja com a mesma levedura sendo utilizada. Mas isso não é fácil. E não é fácil por quê, gente? Primeiro, todo processo de cervejaria, o consumidor espera que a gente entregue para ele um produto razoavelmente padronizado. E o grande problema que a gente tem de padronizar o processo está na fermentação. Por quê? A fermentação tem um ser vivo. E seres vivos, por natureza, são difíceis de padronizar. Seres vivos têm vontades próprias e nem sempre a vontade própria do ser vivo coincide com a nossa do cervejeiro. Primeira coisa que é importante, gente. Quando a gente produz cerveja e usa uma levedura, a levedura, na verdade, é um grande labirinto de substâncias químicas. A gente tem o péssimo hábito de, quando estuda a fermentação e estuda a levedura, a gente colocar os diversos subprodutos que a levedura gera em caixinhas separadas. Então, a levedura produz álcool superior, produz éster, e cada uma dessas coisas está numa caixinha separada. O grande problema é que a levedura faz tudo ao mesmo tempo agora. Ou seja, enquanto ela está produzindo álcool superior, ela está produzindo éster, ela está fermentando e produzindo o álcool, e, dependendo das condições que eu dou para essa levedura,
E nota, as condições são as mais variadas possíveis e tudo interfere na levedura. Então, a forma como eu aero o mosto interfere no processo, a quantidade de levedura que eu doso interfere, a temperatura e a pressão do tanque também, os íons metálicos, e tudo isso cria uma gigantesca possibilidade de substâncias serem geradas ao longo da fermentação. Eventualmente, pequenas diferenças, por exemplo, de temperatura de meio grau Celsius, pode fazer com que o sensorial da cerveja seja totalmente diferente. Outra questão importante é o seguinte, gente. A levedura está inserida num ambiente para a produção de cerveja. E eu tenho uma péssima notícia para vocês. A levedura odeia produzir cerveja e odeia a gente como cervejeiro. Por quê? Porque a gente estressa a levedura. Então, na verdade, a levedura cervejeira é um bicho estressado, igualzinho o cervejeiro. Por quê, gente? O nosso objetivo é produzir cerveja. Se houver coincidência entre saúde da levedura e bem-estar da levedura e cerveja, beleza. Mas se em algum momento pintar uma bola dividida entre ter que escolher qualidade da levedura e qualidade sensorial da cerveja, a escolha vai para a qualidade sensorial da cerveja. Por exemplo, qual a melhor temperatura para a levedura sobreviver? De 20 a 27 graus. Essa é a temperatura que a levedura gosta. Só que nessa temperatura, a qualidade sensorial da cerveja normalmente é muito ruim. Então, a gente ajusta a condição de trabalho para ter boa cerveja. Resultado, estressamos a levedura. E isso vai reduzir o tempo de vida da levedura dentro do nosso processo. E outra coisa, gente, levedura cervejeira é um micro-organismo que está o tempo todo exposto a compostos tóxicos. Levedura produz álcool? Produz, mas a levedura não gosta de álcool. Então, quando o teor alcoólico é muito alto, isso estressa a levedura e muda as características da levedura. Por isso que a gente não usa a levedura de forma infinita. Essa exposição contínua as substâncias tóxicas faz com que o tempo de vida da levedura diminui. Normalmente a gente foca isso muito no álcool. A gente sabe que teores alcoólicos elevados tendem a diminuir o reaproveitamento do fermento. Mas tem coisas muito piores do que o álcool. Por exemplo, acetaldeído. Quando você produz uma cerveja muito alcoólica, você produz mais acetaldeído. E acetaldeído é, em média, 10 vezes mais tóxico que o etanol e, além de tudo, é mutagênico, ou seja, ele favorece mutação do fermento. E várias cervejarias, por conta de questão econômica, passaram a produzir suas cervejas utilizando o processo high gravity, onde eu produzo cervejas muito alcoólicas, e essas cervejas muito alcoólicas têm teores maiores de acetaldeído, e isso também prejudica a qualidade da minha cerveja. Ou seja, gente, a levedura é um micro-organismo que está o tempo todo estressado dentro do meu processo. Mas ela é extremamente importante. Por quê? Normalmente numa cerveja, e aqui eu estou falando de uma lager, por exemplo, de uma cerveja do tipo Pilsen, eu tenho em média 950 substâncias químicas diferentes catalogadas lá dentro. Cervejas mais complexas, como cervejas belgas extremamente esterificadas, tem uma quantidade de produtos maior ainda. E nota o seguinte, gente, desses 950 produtos, cerca de 400 são produzidos na fermentação pela levedura. Ou seja, mais ou menos 50% de tudo que você tem dentro da cerveja é produzido pela levedura durante o processo de fermentação. Todas essas substâncias são importantes? Não. Eu diria que dessas 400 ali, talvez de 30, 50 efetivamente sejam importantes. E ali, quando a gente fala substâncias importantes, eu estou falando de quê?
obviamente, além do etanol e do CO2, que são as duas principais substâncias que a gente forma na fermentação, mas eu tenho ésteres em geral, que são os principais compostos aromáticos da minha cerveja. Eu tenho os álcools superiores, que participam do aroma, mas eles também são partes importantes da esterificação. Se eu não tenho álcool, eu não tenho éster. Então, para você ter éster, eu preciso ter álcoois e álcoois superiores. Eu tenho compostos de enxofre ali presentes, ou seja, eu tenho um zoológico de substâncias químicas que estão presentes ali e que a gente vai falar um pouquinho mais delas à frente. E nota, gente, pequenas variações de substâncias químicas podem ser a diferença entre eu ter uma boa cerveja e uma cerveja ruim. Por exemplo, se eu tiver um valor de diacetil acima, numa lager, de 0,1 ppm, ou seja, 0,1 miligrama por litro, eu já começo a ter um gosto amanteigado na minha cerveja. Se eu tiver um valor de acetato de etila acima de 0,3 miligrama por litro, eu já começo a detectar um aroma, um gosto que lembra solvente, removedor de esmalte, acetona, presente na minha cerveja. Ou seja, eu estou sempre andando no fio da navalha entre produzir uma boa cerveja e produzir uma cerveja com algum tipo de defeito sensorial. Óbvio, gente, quando a gente fala de fermentação, não tem como a gente não falar das leveduras que vão fazer o nosso processo. E o que a gente tem visto hoje no mercado é o surgimento cada vez maior de novas leveduras para tocarem o nosso processo. Por exemplo, há 5, 7 anos atrás, praticamente ninguém falava de biotransformação. E o que é a biotransformação? É a interação da levedura com componentes do lúpulo, potencializando o aroma de lúpulo. E hoje, a gente tem mapeadas várias leveduras com alta capacidade enzimática que permitem com que elas trabalhem modificando ou potencializando substâncias aromáticas que estão vindo do lúpulo. Então, por exemplo, se você quer potencializar o aroma de lúpulo, por exemplo, numa IPA, trabalhar com uma levedura com alta capacidade de biotransformação pode ser extremamente interessante, porque você, eventualmente, pode usar uma quantidade menor de lúpulo e usar a levedura para potencializar o aroma. Então, conhecer a levedura e conhecer as potencialidades da levedura é extremamente importante no nosso processo. E a gente, como eu falei, está passando por um processo de evolução e hoje a gente vem cada vez mais sabendo trabalhar as leveduras para potencializar características que nos interessam. Então, hoje, a gente está encontrando cada vez mais no mercado leveduras que passaram por um processo que a gente chama de hibridização. O que é isso? Não é manipulação genética, é uma coisa que acontece naturalmente, que é você criar híbridos de leveduras diferentes. A gente não pode esquecer que a nossa levedura Lager, ela é um híbrido. Ou seja, a levedura Lager, o Saccharomyces pastorianus, ele é um híbrido de duas leveduras, a Saccharomyces cerevisiae e a Saccharomyces eubayanus, que em algum momento, provavelmente na Idade Média, se encontraram, conseguiram misturar material genético e dessa mistura de material genético a gente teve sorte, porque hibridização tem um lance de sorte, e o híbrido resultante, que é o Saccharomyces pastorianus, ganhou da levedura ale a característica sensorial que permite que ela produza boa cerveja e ganhou do eubayanus a tolerância ao frio. Então eu consegui ter uma levedura que produz cerveja e é tolerante à temperatura baixa. Como é que foi isso? Aleatório.
Só que hoje a gente deixa a aleatoriedade de lado. A gente consegue criar híbridos para cumprir determinadas finalidades. Por exemplo, uma das cervejas que hoje estão na moda é as cervejas low carb. Eu posso produzir cerveja low carb, por exemplo, adicionando enzima externa. Eu posso adicionar pululanase, amiloglicosidase e quebrar todo o açúcar que está presente no meu mosto. Mas, por que não criar um híbrido de uma levedura, cruzando uma levedura cervejeira, por exemplo, com uma levedura que tem característica diastática? Ou seja, a levedura na fermentação produz a enzima que vai quebrar as destrinas e transformar tudo em açúcar fermentescível. Então, a própria levedura pode fazer esse trabalho para você. E óbvio, gente, vou pegar, inclusive, um gancho da abertura do nosso superintendente, o Jefferson. Qual o grande objetivo de uma cervejaria, gente? A gente, como cervejeiro, normalmente acha que o grande objetivo de uma cervejaria é produzir boa cerveja. Isso é um objetivo, mas não é o maior objetivo. O maior objetivo de uma cervejaria é o mesmo de qualquer empresa: gerar lucro. Então, uma cervejaria tem como objetivo principal ganhar dinheiro. Só que a gente ganha dinheiro produzindo boa cerveja. Então, é importante a gente ter isso em mente. E isso, gente, gera algumas questões importantes, que é o seguinte. Se você perguntasse para mim, Zé, eu quero produzir uma cerveja, quero produzir uma lager, qual a temperatura de fermentação que você recomenda? Eu poderia partir para a resposta fácil, que é o seguinte: olha, tradicionalmente a gente produz cerveja lagers com curvas de fermentação que começam em 10 graus e tem temperatura máxima na faixa de 10 a 15 graus. Essa seria a pergunta fácil. A resposta fácil. Tem um monte de literatura atrás de mim que me permitiria segurar isso tranquilo. Mas a minha resposta hoje seria o seguinte: a melhor temperatura de lager é a mais alta e o tempo mais curto para você produzir o sensorial que te interessa. Hoje, gente, a gente consegue fermentar lager em 3 dias. Ou seja, eu consigo ter lager, e aí eu não estou falando de lager meia boca, estou falando de lager sensorialmente boa, usando levedura neutra, fermentando, por exemplo, a 17,5 graus. E consigo terminar essa fermentação em 3 dias e botar a minha cerveja para maturar em 3 dias. Vamos ser tradicional na maturação, vai? Botamos aí 5 a 7 dias de maturação. Em 10 dias você tem a tua lager saindo da adega de fermentação e maturação e indo para o envasamento. Ou seja, isso quer dizer que em 1 mês você, entre aspas, girou tua adega 3 vezes. Ou seja, um tanque de fermentação e maturação foi usado 3 vezes no mês para produzir cerveja. E se você precisa de produção e precisa de escala, isso pode ser uma solução. E nota, eu não estou falando abrir mão de qualidade. Eu estou falando de você poder explorar o potencial máximo que a tua levedura tem. Outro ponto importante. A gente falou que o objetivo de uma cervejaria é ganhar dinheiro. Se eu fermento numa temperatura mais alta, eu posso dosar menos levedura. Por quê? Porque a temperatura ativa a levedura. Ou seja, eu doso menos levedura e eu compenso a menor quantidade de levedura pela maior atividade que a temperatura me dá. Ou seja, eu consigo ter um processo mais rápido, um processo mais econômico, porque eu posso dosar menos levedura e eu tenho economia de energia, porque eu não tenho que gerar tanto frio para manter a temperatura da minha fermentação. Eu posso trabalhar com uma demanda de frio menor na minha casa de máquina. Ou seja, eu estou lucrando, eu estou ganhando dinheiro. E a pergunta é, e na verdade, isso não é o cervejeiro que tem que responder, é o cervejeiro entendendo o mercado.
esse tipo de cerveja que está sendo produzido mais rápido atende o meu consumidor? No final das contas, gente, qualidade pode dizer tudo e não dizer nada. Na verdade, qualidade é simplesmente o seguinte: dá para o seu consumidor aquilo que ele quer. E você precisa saber que tipo de cerveja e que tipo de perfil sensorial o seu consumidor quer. Que lager esse consumidor quer? Ele quer uma lager extremamente neutra e eventualmente com um fundo de enxofre, como as lagers alemães eventualmente têm essa característica, ou ele quer uma lager mais, entre aspas, engraçadinha? Ou seja, uma lager mais leve, um pouquinho mais esterificada, um pouquinho mais com aroma de fruto. As duas são lager, mas teu consumidor quer qual lager? Isso é importante, gente. A gente não produz cerveja para a gente. A gente produz cerveja para fora. E se você quer ter lucratividade, você precisa saber o que o seu consumidor quer como cerveja. Como eu comentei antes, tá, gente? Levedura cervejeira, ela tem um objetivo diferente de nós. O objetivo da levedura é manter viva, ou seja, se manter viva e se reproduzir. Esse é o objetivo da levedura e só esse. Levedura não tem compromisso nenhum com qualidade da cerveja. O compromisso de qualidade sensorial da cerveja é meu como cervejeiro. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é fazer a levedura trabalhar para eu conseguir um perfil sensorial adequado, mas garantindo que eu vou conseguir ter a levedura viva e razoavelmente saudável e gerando novas células, até porque eu recupero levedura e reuso. E como levedura é razoavelmente caro, se eu reuso a levedura, eu também estou economizando processo. Só que, como a gente comentou, manter a levedura saudável é mais difícil do que parece. Tá? O que é uma levedura saudável? É uma levedura que fermenta rápido e gera a qualidade sensorial que você precisa da tua cerveja. Só que leveduras, elas não são imutáveis. Como a gente comentou, a minha levedura, ela vai se degradando ao longo do processo de fermentação. Eu tenho exposição da levedura ao etanol, eu tenho exposição da levedura a pH baixo, eu tenho um monte de substâncias tóxicas que vão prejudicando aquela cultura de leveduras como um todo. E aí, gente, eu tenho que ser observador para saber, por exemplo, quantas vezes eu consigo reaproveitar a minha levedura sem que esses danos contínuos venham a prejudicar a qualidade da minha fermentação. Vamos lá, gente, eu comentei com vocês que eu estou há 30 anos no mercado. E ter ficado 30 anos no mercado foi legal, que me permitiu acompanhar toda uma mudança tecnológica que aconteceu no processo de cerveja e também na fermentação. Quando eu comecei em cervejaria, a gente recuperava a levedura de 6 a 8 vezes. Esse era o padrão industrial. Então, você usava a levedura e chegava até 8 vezes recuperando a levedura. Hoje, gente, a gente conhece muito mais da levedura cervejeira. Hoje, na média, a gente recupera a levedura de 3 a 6 vezes. O que vai te dizer se você vai recuperar de 3 a 6 vezes? Teu conhecimento da levedura. A gente tem levedura que são mais robustas e você vai recuperar 4, 5, 6 vezes e a levedura ainda vai estar saudável. Lembrando que, galera, recuperar a levedura tem um lado de contaminação microbiológica. Então lembra, quanto mais você manuseia o fermento, maior o risco de contaminação que você tem. Eu estou tirando a contaminação aqui do pacote, eu estou pensando só na saúde da levedura. Então, você tem leveduras que você vai chegar lá na 5ª recuperação e a levedura é tão robusta que ela vai estar lá bonitinha,
Na quinta recuperação, você tem leveduras que eventualmente lá na terceira, quarta recuperação, elas já começam a apresentar algum tipo de problema. Você nota que a eficiência de condução da fermentação vai caindo. A velocidade de fermentação é mais lenta, o extrato é consumido de forma mais lenta, o perfil de subproduto vai mudando, ela vai tendo uma dificuldade maior, por exemplo, de reduzir de acetil, que é uma característica de leveduras que estão envelhecendo e vão perdendo a capacidade de reduzir o de acetil. Ou seja, gente, eu tenho que observar a minha levedura e determinar qual o nível de aproveitamento que aquela levedura tem em função da robustez dela e também do ambiente tóxico onde ela está inserido. O que eu com certeza consigo dizer para vocês é o seguinte, galera, quanto mais agressivo for o meio, menos recuperar a levedura você vai. Então, por exemplo, mostos onde eu tenho extrato muito alto, e que, consequentemente, geram teores alcoólicos mais altos, gerarão recuperações menores de fermento. Tá? Isso tem que estar na nossa cabeça. E aí, gente, quando a gente pensa nisso, é importante chamar a atenção que a levedura não é estável ao longo do tempo. Nota, ao longo das recuperações do fermento, o nível de mutantes no seu mosto que está sendo fermentado vai aumentando. O que é um mutante? É uma levedura que, devido à exposição às condições tóxicas do seu meio, se modificaram da levedura original. Normalmente eu começo com níveis de mutação baixo e esse nível de mutação vai aumentando. Qual o problema de ter um mutante? É que o mutante faz coisas diferentes que a sua levedura tem. Um mutante muito conhecido que a gente tem no ambiente cervejeiro é um mutante que a gente chama de petit mutante, que é um mutante que não assimila bem o oxigênio. Resultado, é um mutante que se multiplica mal. E eles, ao se multiplicar mal, ele gera uma série de problemas no processo de fabricação de cerveja. Por exemplo, se você tem leveduras, uma taxa grande de leveduras mutantes, ou ainda uma taxa grande de leveduras que estão fragilizadas pela exposição a ambiente tóxico, o que vai acontecer com a velocidade da sua fermentação? Cai. Eu vou ter fermentação mais longa. Resultado, aproveitamento e produtividade pior do meu processo de fermentação. Eu posso ter modificação sensorial. O que é essa modificação sensorial? Aparecimento de substâncias que não deveriam estar na minha cerveja. Diacetil é um caso clássico, mas podem aparecer também compostos fenólicos. Outra questão importante, se a minha levedura ela é menos rápida, ela modifica mais lentamente a cerveja. E isso abre chance para que contaminantes venham a se desenvolver. Então, uma levedura mais frágil é uma levedura que não protege tão bem a cerveja de contaminação. Então, eu estou criando um risco microbiológico dentro do meu processo. E ainda, gente, eu posso ter uma modificação da característica de floculação do fermento. Fermentos que sofreram mutação muitas vezes apresentam diferenciação na sua característica de floculação. Ou o fermento decanta demais, e isso é um problema, porque ele decanta antes do extrato ser totalmente consumido, e aí eu tenho uma cerveja mais adocicada, com açúcar residual e mais suscetível à contaminação, ou ainda, a levedura pode flocular de menos. E ao flocular de menos, eu tenho um problema, especialmente se eu filtro a cerveja. Porque o filtrador
vai ter que filtrar uma cerveja com uma carga de levedura maior. Então, o ciclo de filtração piora, o gasto de terra aumenta. E nota, gente, se eu tiver que recuperar fermento, eu estou com um baita problema. Porque se meu fermento não decanta, eu não recupero. E aí, como é que eu faço? Eu vou estar sempre tendo que dosar levedura nova por conta dessa situação, e aí o meu custo aumenta. Então, gente, uma das questões importantes que o cervejeiro tem que estar sempre atento é sempre ficar de olhos abertos para acompanhar o seu processo, para saber como a levedura dele se comporta e para conhecer qual a zona segura de reaproveitamento do fermento, para que você não tenha nada disso aqui acontecendo por conta de um reaproveitamento excessivo, onde você demorou demais para descartar o fermento e deixou que fermento fraco ou então fermentos mutantes tomassem conta do seu processo. Uma questão que eu sempre escutei muito, gente, mas eu quero que vocês tratem como lenda urbana, é o seguinte: fermentação é a etapa mais importante do processo de produção de cerveja. Não acreditem nisso, não é. Na verdade, a fermentação é tão importante quanto qualquer outra etapa. Vamos lá, gente. Se você fabrica mosto ruim, a fermentação não vai consertar mosto ruim. Eu vou dizer que em 99,9% dos casos, ela vai piorar aquilo que já veio ruim e vai dar uma cerveja muito pior do que você estaria esperando. Isso quer dizer o seguinte, galera: leveduras fabricam cerveja, cervejeiros fabricam mosto, mas se os dois não derem as mãos, a coisa não vai sair legal. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que produzir um bom mosto. E o que quer dizer produzir bom mosto? Garantir nutrientes adequados para a levedura. Normalmente, quando a gente pensa em mosto, a gente pensa muito em açúcar. E óbvio, a fermentação precisa de açúcar para produzir álcool e CO2. Mas uma coisa que muitas vezes a gente não dá atenção e é extremamente importante é: quanto de aminoácido tem no meu mosto? Aminoácido é quase tão importante quanto açúcar, porque aminoácido é fonte de nitrogênio, e a levedura precisa de nitrogênio para produzir proteína, para produzir estruturas, e se você não tem aminoácido, você vai ter uma fermentação lenta, com uma série de subprodutos indesejáveis, ou ainda, coisas que você queria ter na cerveja e não vai ter, porque está faltando aminoácido. E aminoácido vem de onde? Do malte. E quem aqui olha no seu laudo de malte, quanto de fã tem lá? Que na verdade é o seu teor de aminoácido. Então nota, gente, não dá para ter boa cerveja, por exemplo, usando matéria-prima ruim e não fazendo o bom mosto. Eu tenho que adicionar, ou posso adicionar, íons metálicos no meu processo para melhorar a atividade do meu fermento. E aí vamos falar um pouquinho dessa produção de mosto e o quanto ela impacta o meu processo de fermentação. Lembrando que a levedura vai estar reagindo a tudo que eu coloco em função dela. Ou seja, não é só uma questão de composição, é uma questão de meio ambiente. Então eu posso ter o melhor dos mostos, mas se eu não aerar bem o mosto, não controlar bem a temperatura de fermentação e não ajustar a pressão de forma adequada no meu tanque, o melhor mosto do mundo gerará a pior cerveja do mundo por falta de controle de processo. Isso quer dizer o seguinte, gente: cerveja é 50% ingredientes e processo, e o restante depende da minha levedura e da produção do meu mosto
que eu estou fazendo. Quando a gente fala, então, em produção de cerveja, eu preciso do açúcar. No caso do mosto, o principal açúcar não é glicose, é maltose. Mas eu preciso de aminoácidos e eu preciso de íons metálicos. Vamos falar um pouquinho de algumas coisas importantes. Primeiro, galera, vamos falar dos íons metálicos. Hoje, o íon metálico que acabou fazendo parte do processo de produção de cerveja e que virou quase que padrão em toda a receita de cerveja, isso vale para ale e vale para lager, é zinco. Zinco serve para quê, gente? E para quem? Só para levedura cervejeira. Não tem ninguém no processo que precise de zinco além do fermento. Função do zinco, acelerar a levedura. Então, zinco é um motorzinho turbo do meu fermento. Ele vai acelerar o meu processo de fermentação. Acelerar até quanto? Depende do fermento. Mas alguns fermentos que reagem bem ao zinco, você pode ganhar até 20% em tempo de fermentação. Pois é, 20%? Traduz isso em tempo. Isso quer dizer que uma fermentação que dura 5 dias, tendo zinco, dura 4. Ou seja, você pode ganhar até 1 dia de processo de fermentação. Então, o zinco te dá uma vantagem grande em termos de ganho de velocidade de fermentação. Primeira coisa que é importante, gente, quanto de zinco eu preciso? Merreca. Na verdade, a quantidade de zinco que você precisa ter lá dentro é 0,2 miligramas por litro de zinco. Ou seja, a quantidade é muito pequena e essa quantidade de zinco não faz nem cócegas no custo final da tua cerveja. Então, um produto que você adiciona e tem um custo muito pequeno no processo global como um todo. A questão é, primeiro, o que eu vou usar para adicionar zinco? Você vai usar um sal de zinco. Normalmente, gente, por questão de preço e acesso, o sal de zinco mais utilizado é o sulfato de zinco heptaidratado. Mas, de novo, gente, é uma questão de acesso e custo. O que é importante? Tudo que você adiciona no mosto ou na cerveja tem que ser padrão alimentício. Então, você vai adicionar um sal de zinco, que é padrão alimentício, de forma a gerar esse 0,2 miligramas por litro de zinco. Onde que a gente adiciona esse zinco, galera? Se vocês fizessem essa pergunta para mim 10 anos atrás, eu responderia na lata para vocês, no final da fervura. Faltando 10 minutos para terminar a fervura, eu dosaria o zinco. Só que isso está mudando. Por quê, gente? A gente começou a pesquisar melhor essa questão do dosar zinco e zinco chegando na fermentação. E a gente viu que quando você dosa zinco no final da fervura, o trube captura parte desse zinco e traz o zinco para baixo e não deixa esse zinco chegar lá no fermento. Então, aos poucos, essa dosagem de zinco tem sido empurrada mais para frente. Então, hoje, tem gente que dosa zinco no final do virpo. O trube já precipitou, você dosa o zinco ali no final do virpo. Como o trube já está precipitado, o zinco dissolve, o mosto está quente, a dissolução é rápida, e esse zinco chega praticamente todo lá para a fermentação, para a levedura. E tem gente mais agressiva que está dosando o zinco já na parte fria do processo. Nenhum problema de dosar na parte fria. Se você me perguntar, Zé, pensando na levedura, onde seria melhor dosar? Na parte fria. Só tem que lembrar o seguinte, quando você dosa na parte fria, o risco de contaminação aumenta. Tá? Então, eu, como sou um pouquinho mais tradicional e medroso, eu prefiro dosar ali no final do virpo. Mas pensando na levedura, se você dosasse na parte fria, seria melhor que isso chegasse lá para você. Então, gente, zinco é um cara bem legal para você estar dosando com um custo muito baixo. Vamos lá.
Magnésio. Magnésio é importante? É. Magnésio é importante porque, da mesma forma que o zinco, ele acelera o processo de fermentação. Só que tem uma coisa importante, galera. Magnésio. A principal fonte de magnésio não é a água. Você pode ter uma água com 0 de magnésio e mesmo assim não precisar dosar magnésio. Por quê, gente? Principal fonte de magnésio que a gente tem para o nosso mosto é malte. Malte é uma fonte excelente de magnésio. A gente tem trabalhos preparando o mosto com água destilada e depois analisando o magnésio. O malte sozinho consegue botar 70 ppm de magnésio lá dentro. E normalmente a gente precisa de 10 a 30 ppm de magnésio só. Então o malte sozinho bota todo o magnésio que você precisa, e se você tirar malte e colocar adjunto, ainda tem magnésio suficiente para você tocar a tua vida. Então, gente, magnésio é importante, mas a gente normalmente não adiciona, porque o malte já deu conta do recado. Por que eu falo isso, gente? Porque, especialmente quando você usa algumas calculadoras para ajustar o teor salino da água, de vez em quando a calculadora pede para você colocar magnésio. E esquece que a água não é a principal fonte de magnésio. E a gente tem um problema adicional com magnésio, que é o seguinte, galera. O problema do magnésio não é a falta dele, porque o malte coloca magnésio para dentro. É o excesso. Quem aqui já tomou leite de magnésia? Aquele gosto do leite de magnésia é do magnésio. Então, se você dosa um excesso de magnésio, aquele amargo adocicado do leite de magnésia aparece na sua cerveja. E um dos efeitos colaterais do leite de magnésia é que ele é laxante. E quem provoca o efeito laxante do leite de magnésia? O magnésio. Então você teria uma cerveja com efeito laxante, o que não vai ser legal para o teu consumidor. Então, nota, gente, magnésio, a gente precisa dele, mas ele já está lá, vindo do malte que você está usando no teu processo. Esse cara aqui, sim, é muito importante, que é o cálcio. Cálcio, você não precisa de muito cálcio, tá? Se você tem 50 ppm de cálcio no teu mosto, já é suficiente para ele cumprir todas as funções que você precisa, até porque o malte também coloca um pouquinho de cálcio lá dentro. Então, 50 ppm de cálcio no teu mosto já é suficiente. E pensando na levedura, por que o cálcio é importante? Porque ele melhora a floculação do fermento. Então, em presença de cálcio, várias cepas de levedura cervejeira precipitam melhor. Então, quando você nota, por exemplo, está olhando a ficha técnica e vê que uma levedura tem uma floculação pela ficha técnica boa e você não está conseguindo chegar nessa floculação, talvez seja um problema de carência de cálcio que você tem. Por quê? O cálcio, ele participa indiretamente, favorecendo que as leveduras, ao final da fermentação, se liguem e precipitem. Vamos lá, gente. Toda levedura responde bem a cálcio? Não. Para a levedura responder bem, ela tem que ter na parede dela uma proteína, que a gente chama de lectina, que participa do processo de floculação. Se a levedura tem pouca lectina, não adianta colocar cálcio, porque ela não vai conseguir fazer a reação. Por exemplo, levedura de trigo. Levedura de trigo tem pouca proteína na parede. Você vai jogar um caminhão de cálcio lá dentro e ela vai continuar em suspensão, porque ela não consegue fazer a reação de floculação. Mas para leveduras que têm a proteína presente, adicionar cálcio melhora o teu processo de floculação. Então, no mínimo 50 ppm de cálcio no mosto é importante que você tenha para que essa função aqui na fermentação seja cumprida, e o cálcio tem alguns outros papéis importantes. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho da nossa
levedura cervejeira como o micro-organismo que vai produzir a nossa cerveja. Vamos lá, eu sou engenheiro químico, minha formação é em biotecnologia e a gente adora colocar a reação bioquímica, mas eu prometo que vou falar pouco da bioquímica. Vamos lá, gente. A gente tem um princípio em bioquímica que a gente chama de princípio da economia celular e que eu traduzo como lei do menor esforço. O micro-organismo não vai fazer nada que não seja essencial para ele fazer. Ou seja, micro-organismo, ele não tem gordura. Ele gosta de fazer o que é essencial para ele e somente isso. E aqui, gente, a gente tem um pedaço da rota de fermentação. E aí vamos nós, gente. Por que a levedura fermenta? Não é para produzir cerveja. Levedura fermenta para obter energia. E um problema que a gente tem quando a levedura está obtendo energia é o seguinte: toda fermentação parte de açúcar e o objetivo é a gente gerar energia. Só que a gente gera toda a energia saindo de açúcar e chegando num intermediário chamado piruvato. Ou seja, gente, se a gente pensasse em energia, não deveria existir fermentação alcoólica. Deveria existir fermentação pirúvica, porque toda energia já foi obtida aqui. Porém, gente, a gente sabe que a fermentação não termina ali, ela termina em etanol. E por que ela termina em etanol? Porque tem essa etapa intermediária aqui. Sem complicar muito, gente. Aqui eu tenho uma substância que captura hidrogênio. Se tiver oxigênio presente, esse hidrogênio aqui que foi capturado, eu transfiro para oxigênio e produzo água. Só que tem uma coisa, galera, fermentação de cerveja não tem oxigênio. Ou seja, eu capturo esse hidrogênio e não tenho como me livrar desse cara. E o problema é o seguinte: a fermentação usa a molécula sem hidrogênio. E quando ela captura o hidrogênio, ela tem que se livrar desse cara para ela voltar para essa forma aqui e a fermentação continuar. Então, gente, a fermentação só termina em etanol porque eu uso a molécula de acetaldeído e transformo a molécula de acetaldeído em etanol para conseguir transferir esse hidrogênio para o acetaldeído, transformar o acetaldeído em etanol, regenerar a molécula sem o hidrogênio para que essa molécula possa voltar e continuar a minha fermentação. Então, gente, a gente precisa chegar no etanol. Qual é o problema de chegar no etanol? Eu vou ter que passar pelo acetaldeído. Isso quer dizer que toda fermentação de cerveja terá acetaldeído. Isso é um problema? Não, desde que o acetaldeído não esteja em excesso. E o que quer dizer acetaldeído em excesso? Mais de 10 ppm de acetaldeído. Acima de 10 ppm de acetaldeído, eu começo a ter a presença dele sendo detectada pelo consumidor. Característica do acetaldeído: alguma coisa que lembra cidra, maçã verde, eventualmente solvente, se a concentração dele for muito elevada. Em alguns livros você encontra grama recém-cortada. Cervejeiro é bem criativo para definir característica sensorial, mas eu diria que o cidra, maçã verde são os mais característicos. Ou seja, gente, acetaldeído é parte da brincadeira. Vamos lá, o que interessa para o cervejeiro. Normalmente, gente, quando é que eu vou ter excesso de acetaldeído na minha cerveja e ele pode prejudicar a qualidade da minha cerveja? Temperatura de fermentação elevada. Ou seja, a principal causa
de excesso de acetaldeído na minha cerveja é excesso de temperatura. Em excesso de temperatura, minha levedura fica muito ativa, produz muito acetaldeído. Como o acetaldeído é tóxico, a levedura joga o acetaldeído para fora, para não ficar com aquele cara tóxico dentro dela, e depois reabsorve o acetaldeído e transforma em etanol. Só que é o seguinte, galera, se a temperatura de fermentação é muito alta, o que acontece? Eu produzo muito acetaldeído e jogo para fora. Se a temperatura de fermentação é muito alta, a levedura come o açúcar mais rápido. Qual o problema? Dependendo da levedura, quando acaba o açúcar, o que ela faz? Decanta. E aí, ela decanta e o acetaldeído que eu produzi em excesso está onde? Lá fora. Então, nota, gente, qual é a mistura explosiva do acetaldeído? Temperatura alta e levedura muito floculante. Porque eu posso produzir muito acetaldeído, acabou o açúcar, decanta e o acetaldeído fica em suspensão. Dá para resolver o problema? Dá. Por exemplo, uma técnica que a gente usa para resolver o problema do acetaldeído e resolver problema com diacetil quando é similar é engatar no fundo do tanque uma mangueira e dar um tiro com CO2. Qual o objetivo de dar o tiro com CO2? O CO2 não vai eliminar o defeito. O objetivo do CO2 é jogar a levedura para cima e dar uma segunda chance para a levedura reduzir o diacetil. Perdão, o acetaldeído. Cobertor curto é, porque todo tiro de CO2 vai levar embora um pouquinho de aroma. Então, sempre você vai estar pagando alguns preços por isso. Mas, eventualmente, não ter o defeito do acetaldeído pode ser mais interessante. Ou seja, gente, quando a gente pensa na nossa levedura, eu vou ter uma levedura que está produzindo diversas coisas ao mesmo tempo. E conhecer esse metabolismo é importante para direcionar a levedura para onde nos interessa. E aqui, gente, é importante porque eu vou ver agora o processo de fermentação pelo lado da minha levedura e não vou ver pelo lado do açúcar. Eu vou ver por outras substâncias que são importantes, começando pelos aminoácidos. Vamos lá, gente. Por que aminoácido é importante? Porque sem aminoácido a levedura não trabalha. E uma questão importante, tá, gente? A levedura, na verdade, dificilmente ela pega o aminoácido inteiro e vai encaixando um no outro. Na verdade, a levedura pega o aminoácido, quebra e transforma em outras coisas. Na verdade, a levedura não está interessada no aminoácido como um todo. Ela está interessada no nitrogênio do aminoácido. Por isso que a gente diz que o aminoácido é uma fonte de nitrogênio. E aí é o seguinte, galera. Primeiro, antes da gente vir para cá, quanto de aminoácido eu preciso ter no meu mosto? O ideal, tá, gente, é você ter alguma coisa entre 150 e 250 miligramas por litro de aminoácido. Ter menos é ruim e ter muito também é ruim. Então, aminoácido é o cara que eu quero ter ele dentro numa determinada faixa. Zé, 150 a 250. Tá, qual seria o limite do limite para a gente trabalhar? Vamos lá. O limite do limite para trabalhar seria entre 120 e 300. Mas aí, esse é o limite do limite. O que eu quero falar com isso? Eu tenho medo de trabalhar no limite do limite, porque quando você coloca esse ponto, alguém lembra o seguinte: pô, Zé, é 120, mas eu fiz uma análise no meu mosto, deu 110. Dá para tocar? Aí daqui a pouco alguém vem, pô, Zé, eu não tenho 110, eu tenho 100. E daqui a pouco aquele 120 virou 80. E aí você já está numa condição onde a quantidade de aminoácido é muito baixa. Então, qual a zona que eu recomendaria para trabalhar? A zona de segurança. 150 a 250 é a melhor zona de quantidade de aminoácido para você ter no teu mosto. Vamos lá, gente. Por que controlar a formação de aminoácido é importante? Pelo seguinte,
aminoácido vai ser utilizado pela levedura. E a levedura vai pegar o aminoácido, fazer o que a gente chama de transaminação, um nome difícil para simplesmente dizer o seguinte: ela vai arrancar o nitrogênio do aminoácido. E aí sobra um lixo orgânico, que é tóxico para ela. E o que a levedura busca fazer? Transformar aquele lixo numa coisa menos tóxica. E o que é essa coisa menos tóxica? O álcool superior. Então, nota o seguinte, galera: tudo que favorece a utilização de aminoácido pela levedura vai favorecer formação de álcool superior. Por exemplo, excesso de aminoácido favorece álcool superior? Sim. Temperatura alta de fermentação favorece? Sim. Temperatura alta, mais atividade da levedura, mais necessidade de aminoácido. Então, temperatura alta, mais formação de álcool superior. Dosar mais fermento gera mais álcool superior? Sim. Mais fermento, mais necessidade de aminoácido. Mais gente comendo aminoácido, mais álcool superior. A aeração favorece formação de álcool superior? Favorece. Mais aeração, mais propagação de fermento, mais consumo de aminoácido, maior formação de álcool superior. Ou seja, gente, tudo que ativa ou aumenta a população de levedura favorece maior formação de álcool superior na minha cerveja. Ou seja, gente, por exemplo, quando eu falei lá de fermentar lager numa temperatura mais alta, uma das balizas que você tem para a temperatura é o quê? Isso aí. Ou seja, a formação de álcool superior. Não adianta produzir rápido e a cerveja ser uma grande porcaria. Então eu preciso ter um controle do meu processo. Só que tem uma questão importante, gente. Quando a gente pensa em álcool superior, se a quantidade de aminoácido for baixa, você também tem muito álcool superior. Por quê, gente? Levedura é um micro-organismo que consegue fabricar o seu próprio aminoácido. E ele fabrica aminoácido a partir de açúcar. Só que tem um problema. Quando a levedura nota que tem pouco aminoácido, ela produz mais aminoácido do que ela precisa. E ao produzir mais aminoácido do que ela precisa, ela volta a gerar um excesso de álcool superior. Por isso, galera, que a gente tem que ter aquele nível de álcool superior dentro de uma faixa. Trabalhar fora da faixa, ou para mais, ou para menos, pode me levar a ter um excesso de álcool superior. Outro cara que está relacionado com aminoácido é o diacetil. Esse cara aqui é clássico, tá? Formação de diacetil está relacionado a um aminoácido específico que é valina. E aí eu tenho uma história triste para falar para vocês, gente. Produzir diacetil é parte da brincadeira. Ou seja, a chance de você produzir cerveja com 0 de diacetil é 0 também. Por quê, gente? Esse aminoácido aqui, que é a valina, ele é um aminoácido que ele não entra no início da fermentação. E nunca vai entrar. Por quê, gente? É genético. Ou seja, a valina pertence a um grupo de aminoácidos que não entra no início da fermentação. Algum problema para a levedura? Nenhum. A levedura, volta para cá, a levedura consegue produzir valina por conta própria. Ou seja, o fato de não ter valina, para a levedura tem importância 0. Ela produz a própria valina. Qual o problema? É que a levedura, ao produzir valina, ela produz um intermediário que é tóxico para ela, chamado de alfa-cetolactato. Como ele é tóxico, a levedura joga para fora e se livra daquilo que é tóxico, só que tem um problema. O alfa-cetolactato, quando é jogado para fora, ele não é uma molécula estável, ele é instável. E ao interagir com componentes do mosto, ele é oxidado e vira diacetil. Ou seja, galera, diacetil é parte da brincadeira. A gente sempre vai produzir diacetil no processo. A grande vantagem para a gente é o seguinte: a levedura reabsorve o diacetil.
E reabsorve por quê? Diacetil é nutriente? Não. Levedura vai obter energia comendo diacetil? Não. Levedura gosta de cervejeiro? Não. Então, por que ela reabsorve o diacetil? Pelo seguinte, lembra do nosso NADH? Então, nota, ela reabsorve o diacetil para transferir o hidrogênio que ela capturou na fermentação e transformar esse NADH de novo em NAD para usar esse cara na fermentação. Ou seja, a levedura não está sendo bondosa com a gente por ser cervejeiro. Ela está, na verdade, buscando o quê? Se manter viva. Se manter viva implica em ter esse NAD aqui presente para poder usar na fermentação. De novo, gente, problemas e o que vai me levar a diacetil? Alto. De novo, temperatura alta. Maior atividade da levedura, mais produção de diacetil. Se eu produzo muito diacetil e quem reabsorve o diacetil é a levedura precisa de tempo para reabsorver esse cara. Se a temperatura é muito alta e você formou muito diacetil, pode não dar tempo da levedura conseguir reabsorver o diacetil e ela de novo flocular com o diacetil ainda presente. Então, temperatura alta de fermentação por muito tempo pode me levar a eu ter diacetil alto. Outra coisa que me leva a ter diacetil alto, levedura meia boca. Lembra, levedura produz e levedura reabsorve. Se eu tiver uma levedura debilitada, a capacidade de reabsorção do diacetil dela é menor. Isso quer dizer que eu posso terminar a fermentação com diacetil presente. Um dos parâmetros que você pode utilizar para acompanhar a eficiência de reutilização da levedura é a presença de diacetil. Normalmente, conforme você vai recuperando o fermento, o nível de diacetil, ele vai subindo, até que vai chegar um momento que ele se torna perceptível na tua cerveja. Então, nota, diacetil vai estar sempre presente. Zé, mas eu quero fermentar quente para botar minha cerveja mais rápido. Dá para contornar o diacetil? Dá. Hoje eu tenho enzima que eu posso dosar na fermentação. O nome técnico da enzima é alfa-cetolactato descarboxilase, mas você encontra ela com o nome comercial de Matufest ou Maturex, aí são nomes comerciais da mesma enzima, que são enzimas que controlam o nível de diacetil. Mas importante, a enzima controla o diacetil, mas lembra que temperatura alta forma algo superior. Então eu tenho que ter um olhar o quê? Global. Lembra do tudo ao mesmo tempo agora. Então a levedura, quando a temperatura está alta, está produzindo mais diacetil, mas o nível de álcool superior está maior também. E não só o nível de álcool superior. Outra coisa que a levedura produz também em temperatura mais alta é éster. Então, se a minha temperatura de fermentação é mais alta, eu estou produzindo éster. Por isso que, normalmente, temperaturas de fermentação mais altas me dão cervejas mais aromáticas. Por quê? Porque eu privilegio formação de éster. Então, não adianta controlar diacetil e ter uma cerveja hiperfrutada e carregada de álcool superior. Porque você vai ter uma cerveja com diacetil controlado, mas com outros padrões sensoriais fora da condição adequada. Por isso, gente, que padronizar fermentação é tão complicado, porque tem várias variáveis trabalhando ao mesmo tempo. Por exemplo, uma das coisas que influencia muito formação de éster é temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais éster. Por exemplo, se eu quero ter uma cerveja de trigo com banana estourado, muita banana presente, fermentar minha cerveja de trigo em temperaturas mais altas favorece esse tipo de condição. Mas, por exemplo, outra coisa que favorece bastante formação de éster é diminuir a aeração do mosto. Quanto menos eu aero o mosto, mais éster eu produzo. Aí você vai pensar, pô Zé, a fermentação pode ficar com isso mais lenta? Pode. Pô Zé, então vou compensar isso aumentando a dosagem de células. Só que quando você aumenta a dosagem de células, a formação de éster cai. Então nota, você dosa, aera menos, reproduz menos o fermento. Quando você quer compensar aumentando a dosagem de célula, mais célula
menos éster. Então, você acaba prejudicando e jogando uma coisa contra a outra. Por isso, gente, que é importante a gente ter essa visão macro e usar as variáveis de processo para fazer a minha fermentação caminhar para o ponto de interesse. E por isso que é muitas vezes difícil padronizar a fermentação, porque ela depende de um monte de variáveis. E aí uma pergunta para vocês, galera. Nota que eu fiquei aqui o tempo todo falando mais da parte mais bioquímica da interação da levedura com os nutrientes. Pergunta, gente. Quem aqui tem o hábito constante de aferir ou checar seus registradores de temperatura? Nota, 1 ou 2 graus de diferença de temperatura é a diferença entre ter muito éster e pouco éster, ou ter mais álcool superior e menos álcool superior. A mesma coisa vale para os manômetros. Já cansei de ir em cervejaria, olhar um manômetro e não ter nenhum ponteiro. Ou seja, qual a pressão daquele tanque? Nota, pressão mais alta no tanque diminui formação de éster, ou seja, a tua cerveja fica menos aromática e faz a levedura trabalhar de forma mais lenta. Eu tenho uma fermentação mais arrastada. Se você tem um manômetro sem ponteiro, qual a temperatura dentro daquele lugar ali? Será que você não está se auto-sabotando por não estar controlando essa variável? Então, nota, gente, o formato e o controle, o formato do tanque e o controle de temperatura podem interferir na formação desses subprodutos. Por exemplo, eu sou um cara que só quero fabricar cerveja com muito éster. Então, meu objetivo são belgas super esterificadas, cervejas de trigo. O próprio projeto do tanque influencia isso. Por quê? Tanques mais baixos e mais largos deixam mais aroma na minha cerveja. Então, o formato que você escolhe para o tanque influencia. Pois é, eu quero uma lager super neutra. Então é melhor tanque mais estreito e mais alto, porque você favorece a lavagem do CO2 que você tem. Então, dependendo do que você queira, o projeto é importante. Pois é, eu vou fabricar todo tipo de cerveja. Legal, escolhe alguma coisa intermediária, que te permita trabalhar com os 2 estilos de cerveja, e aí você mexe com as outras variáveis, temperatura e pressão, para aumentar ou diminuir a quantidade de subprodutos que você quer. Que eu vou passar. Nota o seguinte, gente. O que eu queria deixar de recado? Nota, a gente, muitas vezes, como cervejeiro, a gente, algumas vezes, tende a ser arrogante e achar que a levedura trabalha para a gente. Não, a levedura não trabalha para a gente. Ela odeia você como cervejeiro, tá? Então ela não gosta de ser sua empregada. Então ela tem um objetivo diferente de você, mas a gente precisa dela e ela precisa da gente. Então a gente tem que chegar no meio termo para que a gente trate bem a levedura, garantindo uma boa qualidade da nossa cerveja, para assim a gente conseguir entregar aquilo que o nosso consumidor quer, que não é um estilo de cerveja, que é cerveja gostosa e que eu ganhe dinheiro com o processo. Porque no final das contas, o objetivo da minha cervejaria é gerar lucro. Gente, eu poderia ficar aqui falando uma semana de processo, a gente tinha só 1h10, agradeço bastante a paciência de vocês, e a gente abre agora para perguntas. Quem quiser perguntar, por gentileza, fique à vontade. Obrigado, obrigado. Tudo bem, Zé? Tudo bom? Tudo jóia. Duas dúvidas. Parada de acetil na fermentação e a questão também da fermentação mais alta de lager, para reduzir tempo de tanque. Vamos lá. Isso tem mudado ao longo do tempo, tá? Então, se você me perguntasse, como eu falei, algum tempo atrás eu te tacaria 14, 15,5. O que eu já sei hoje? Já tem cervejarias de porte médio grande fazendo repouso de acetil a 17,5. Então, a tendência hoje é começar a fermentação
em temperaturas mais altas, já de início, e patamares de descanso mais alta. Então, vou te dizer hoje que eu conheço cervejarias começando fermentação de lager com 12 e fazendo repouso de diacetil ali com 17, trabalhando com leveduras mais neutras que te permitem trabalhar nessa velocidade. Tempo de fermentação, 3 dias e meio a 4 dias e meio. Mais uma aqui. Oi, Zé. Olá, bom dia. tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu te perguntar. Você falou sobre aeração. Qual o melhor tempo de aeração? Vamos lá. É difícil falar isso porque depende muito do teu sistema de injeção de ar. Aqui eu vou te dar dados que a gente tem de literatura e que industrialmente a gente segue. Mas dependeria de você conhecer quanto de oxigênio você conseguia colocar lá dentro. Então, na média, a gente pensa em saturar o mosto com oxigênio. Ou seja, em condição normal, de 7 a 9 a 10 miligramas por litro de oxigênio. Tá, esse seria um número. O grande problema é o seguinte, como é que você mede isso? Com um oxímetro, que é um cara mega caro. Aí você vai dizer, pô Zé, não tenho dinheiro para ter um oxímetro. Tem alguma coisa que me diga de forma indireta que a minha aeração foi boa? Tem. É você fazer uma contagem de células. A gente sabe que se a aeração foi boa, você dosou uma quantidade X de fermento e no meio da fermentação, que é quando você vai atingir a maior população de fermento, você vai ter de 4 a 5 vezes mais células do que você dosou. Ou seja, se você saiu de 10 milhões de células, você vai ter entre 40 a 50 milhões de células no meio de fermentação e essa multiplicação vem do oxigênio que você dosou. Então, dá para usar a contagem de células. Vamos lá, gente. Deixa eu falar 2 coisas importantes aí. Primeiro, aerar demais é problema? É. Aerar demais é problema, não só pela formação de subprodutos, é forma mais algo superior, mas vamos lá, aerar demais gera muito fermento. E se você tem excesso de fermento, o que você faz com o excesso? Joga fora. Só que você não está jogando fora só fermento, você está jogando fora extrato que aquele fermento consumiu e extrato que poderia virar cerveja. Então, na verdade, eu quero a quantidade exata de fermento, que são esses 4 a 5 vezes de multiplicação, para girar o processo e conseguir recuperar o fermento e reutilizar. Na média, tá, um tanque gera fermento para 2 a 3 tanques do mesmo tamanho. Então, se você está conseguindo isso, essa é a condição adequada e isso me dá um indicativo que a tua aeração está boa. Vamos lá. Todo o meu mosto precisa ser aerado? Não. Na média, tá, gente? Vamos admitir que eu estou enchendo um tanque de 1000 litros. Na média, tá? Eu aero 700 litros e 30 não é aerado. Por que eu não aero todo? Pelo excesso de fermento. Ou seja, se eu tenho uma aeração boa, aerar todo o mosto pode me gerar um excesso de fermento, e ao gerar um excesso de fermento, eu estou jogando mosto fora. Zé, esse 70 vale para todo mundo? Não, porque depende de quão boa é a injeção de oxigênio que você tem. Se você tiver uma injeção ruim, pode ser que você precise aerar o mosto todo. Mas se a sua aeração for muito boa, ou se você usa, por exemplo, um cilindro de oxigênio, talvez você possa trabalhar até com menos do que os 70%. Talvez 50% seja suficiente. O ideal seria, de alguma forma, ter uma medida de quanto de oxigênio você tem para calibrar esse volume. Show? Temos mais uma pergunta aqui, Zé. Sim. Opa. Primeiramente, parabéns aí. Obrigado. Pela palestra, sempre muito bom ouvir teus ensinamentos aí. Eu tenho 2 dúvidas em relação à dosagem de cálcio. Eu acho que hoje a maneira mais comum é a dosagem na parte quente, né, na mostura, a gente já faz a dosagem ali, algumas vezes na fervura também. E a minha dúvida é sobre se tem algum outro método de dosagem, daqui a pouco direto no tanque, em alguma fase da fermentação ou ao final da fermentação, visando daqui a pouco ajudar a floculação, melhorar no processo de filtragem. E também minha segunda dúvida é se seria recomendado aumentar a dosagem de cálcio ao longo da reutilização de fermento. Lá pela segunda, terceira geração
aumentar um pouquinho do cálcio, também visando ajudar na floculação ali, né? Vamos lá, vou começar pela segunda, tá? Não precisa aumentar a dosagem, tá? Então, porque basicamente o cálcio ele vai atuar na floculação e a floculação tem muito da genética, então não precisa aumentar, tá? Agora, vamos lá. Eu falei do cálcio basicamente focado na fermentação, mas você precisa do cálcio na mosturação, porque ele melhora a atuação, especialmente das amilases, e você precisa do cálcio na fervura, porque ele melhora a formação do trube. Então, ele forma um trube mais compacto. Então, se você me perguntasse, Zé, onde você dosaria cálcio? Eu dosaria cálcio. E aí eu vou te dizer como é que é o histórico. Tradicionalmente, a gente dosava 1/3 de cálcio na mostura e 2/3 na fervura. 1/3 na mostura era para melhorar a ação do cálcio sobre as amilases resistirem mais ao calor e cortarem mais rápido o amido, e os 2/3 da fervura eram para formar trube e chegar cálcio na fermentação. E aí algumas cervejarias começaram a pensar o seguinte, dosar cálcio 2 vezes é 2 chances de erro. E aí algumas cervejarias começaram a fazer o seguinte, olha, eu doso cálcio 2 vezes, mas esse negócio de 1/3, 2/3, pode dar errado pelo operador fazer o cálculo errado. Então tem gente hoje dosando meio cálcio na mostura, meio cálcio na fervura. E aí pesou, dividiu no meio, vai para as 2 situações. E tem cervejaria que começou a fazer o seguinte, cara, será que a gente não está dosando 2 vezes só por tradição? E aí tem cervejarias que hoje estão colocando o cálcio só na mostura. Aí você vai perguntar, Zé, como é que eu sei então que o cálcio chegou na fermentação? Porque essas cervejarias analisam cálcio no produto acabado. E se você pega cálcio no produto acabado, quer dizer que o cálcio conseguiu ser dosado no início e chegou na cerveja. Então quer dizer que ele conseguiu cumprir todo o papel dele no processo. Então, se você garante na tua cerveja acabada uns 20 ppm de cálcio, isso quer dizer que tinha cálcio suficiente para cumprir todo o papel e você dosou só uma vez na mostura. Então a chance de erro acaba diminuindo. Então se você me perguntasse hoje, Zé, você optaria por qual solução? Ou meio a meio, ou dosando tudo na mostura. Seriam as 2 opções que hoje eu utilizaria para dosagem de cálcio no processo. Show? Perguntas? Mais uma aqui, Zé. Mais uma. Bom dia, Zé. Olá, Nigoma, tudo bom? Tudo certo. Tenho 2 perguntas. A primeira tem a ver com a questão da levedura, porque brincamos sempre que o melhor cervejeiro é a levedura, porque é o que transforma o mosto em cerveja. Que daí eu trabalho com o processo Agravity, geralmente eu recupero entre 5 a 6 vezes a levedura. A primeira pergunta é, né, será que tem alguma forma de otimizar e ver se consigo, talvez, recuperar mais uma vez, para daí, sei lá, conseguir rodar menos propagação durante um mês? E a segunda tem a ver com a questão da fermentação, propriamente dita. Existem várias estratégias de fermentação com relação à contrapressão. Muitas das vezes trabalhamos com a contrapressão, que é para evitar a questão do espumamento do tanque, que daí vem a questão das perdas e tudo mais. Qual seria a melhor estratégia de contrapressão durante a fermentação, que é para evitar espumamento durante a fermentação? Perfeito. Vamos lá, gente. Vou começar pela segunda parte, tá? Que é a pressão. Então, o ideal é trabalhar com a pressão mais baixa possível, tá? Então, hoje eu te diria que o ideal é, ao longo de toda a fermentação, você trabalhar com uma contrapressão entre 0,2 e 0,4 bar, preferencialmente mais perto do 0,2. Então, trabalha com uma pressão bem baixinha no tanque, 0,2 bar, só para evitar que o ar externo entre dentro do teu tanque e você não corra risco de recuperação. Isso vai te facilitar também o seguinte, como a pressão mexe com a solubilidade de CO2, trabalhando com uma pressão mais baixa, você vai mandar mais CO2 para a usina, vai beneficiar mais CO2 para reinjetar isso na cerveja e melhora também a tua condução de fermentação. Vamos lá, em relação ao High Gravity, esse é mais complicado. Pelo seguinte,
vou te dizer primeiro, 5 a 6 vezes está bom, tá? Então você já está com um bom nível de recuperação. Então você já está no nível bom. Se você me perguntasse, Zé, como é que eu recupero mais? Eu poderia dar a resposta fácil. Diminui o high gravity. Mas aí diminuir o high gravity, tua economia vai para o saco, porque o ideal é trabalhar com high gravity mais alto para você recuperar. O que algumas cervejarias fazem é o seguinte: na hora que você recupera o fermento e manda o fermento para a tina de fermento, você está mandando o fermento com residual de cerveja que tem um teor alcoólico alto. O que algumas cervejarias fazem? Adicionam na levedura que está na tina um pouquinho de água para diluir um pouco de etanol na tina de fermento, diminuir a toxicidade do etanol e tentar com isso melhorar a saudabilidade do fermento para reutilizar mais. Mas, de novo, Nigoma, aí teria que testar. Ou seja, a gente teria que fazer todo um trabalho para verificar se essa diluição te dá um retorno ou não. Até porque, de novo, estão misturando água com fermento. E aí, de novo, tem um lance da contaminação. Ou seja, eu posso estar fragilizando microbiologicamente o meu processo. Então, é uma questão difícil de fechar. Vou te dizer que essa pergunta é complicada e vai te levar a uma resposta não simples. Eu sei que, por exemplo, teve cervejaria que chegou a trabalhar no high gravity com mais de 20 graus plato. Mas aí ferrou tanto a levedura que, no final das contas, não valia a pena. Mas isso te dá um trabalho grande, tá, Nigoma? Eu acho que trabalhando dá para a gente fazer. Eu lembro que a gente fez um trabalho no Senai, adicionando no mosto um sal de nitrogênio e fósforo que era DAP. E aí você tinha fonte de nitrogênio e fósforo e isso melhorou a eficiência da levedura. Mas a gente fez em escala de tanque de 1000 litros. Né? Quando você está numa grande cervejaria, em escala de hectolitro, é tudo mais complicado. Então teria que testar, mas talvez tenha caminho. Fechamos, galera? Zé, senão, diga. A última aqui, tá bom? Estava pensando que você ia me matar, Vitória, já. Bom dia, Zé, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Opa, aqui? Estou procurando. Aqui? Aqui, achei. Primeiramente, agradecer a sua palestra, foi extremamente elucidante, muito Obrigado. boa, a didática principalmente. E eu vou apertar um pouquinho no high gravity também, Por desculpa favor. aí. Que isso, para com isso. Você falou de fermentação de lager, temperaturas mais altas, mas a gente também entende que a formação do acetaldeído vem com temperaturas mais altas, e se a gente vai para lager, acaba que uma forma de baratear é você trabalhar em high gravity também, Sim. que também produz mais acetaldeído. Uhum. Como é que a gente pode contornar isso pensando em uma produção escalonada e com eficiência de velocidade de tanque também? Usar uma levedura de floculação média. Então, esse seria o melhor, o mais fácil, ou seja, usar uma levedura de floculação média, que ela ficasse mais tempo em suspensão, e o média não é ruim. Quer dizer o seguinte, ela só vai decantar bem quando você abrir o frio. Então, em temperatura alta, ela decanta pouco, você abre o frio e é a abertura do frio que faz ela decantar. E trabalha com uma dosagem de cálcio mais baixa, ali nos 50 ppm, na faixa mais baixa de cálcio presente. Acho que é o melhor caminho, o mais fácil. Muito bem, pessoal. Obrigado, Vitória. Muito obrigada, Zé. Mais uma salva de aplausos para o Zé. Obrigado.